E que a maior facilidade do sujeito é ficar calado, é não se envolver, é não se posicionar, é não colocar. E isso, às vezes, coloca ele encurralado dentro de determinadas circunstâncias, que ele precisa negar nele essa comodidade de evitar. Ele tem que falar, ele tem que se colocar, ele tem que se posicionar. Eu vi isso muito na vida do meu pai. Meu pai, ele tinha dificuldade de se posicionar, né? E nosso circo pegava fogo no redor dele. E eu ajudava a botar, porque a minha adolescente, pensa essa explosividade num puro suco. Era eu na adolescência, então era discutindo com a minha madrasta, aquele circo. E o meu pai, ele ficava perdido, ele não se posicionava nem de um lado nem do outro. E o que ele precisava negar nele era essa trava que batia, e que era o que ele precisava treinar para poder se colocar. Obviamente que quando você se coloca, você gera implicações. Você vai agradar um e vai frustrar o outro. Mas para uns isso é tão pavoroso que ele prefere não se posicionar, não colocar e tudo mais, e isso então perfaz para ele uma zona de conforto. Isso gera implicações, porque isso vai agravando o descontrole no cenário, onde ele teria um papel incisivo, mas ele não se coloca. Então, às vezes, ele tem que negar esse desconforto e ele tem que se posicionar, e isso é um treino também. Isso é um treino. Eu já vi casamentos serem profundamente apodrecidos por conta de posicionamentos altamente passivos de uma das pessoas, e que não falava, e que não se posicionava, e que deu conta de, no seu não posicionamento, de produzir uma relação tóxica. A gente pensa que relação tóxica é só quando existe violência, agressividade. Não, quando existe também uma passividade mórbida de uma das partes, a coisa vai ficando tóxica. E isso também é um treinamento. Como é que a pessoa... Geralmente a gente confunde essas pessoas com elas sendo mansas, né? Olha que pessoa mansa. Eu ia falar disso, exatamente. Não sei se cabe a personalidade. Isso é do perfil da pessoa, da personalidade. É do perfil. Só que por que não é manso? Porque a gente não pode confundir mansidão com calma. Calma é um estado altamente suscetível à mudança. Entendeu? Calma é um estado. Mansidão, eu poderia aqui sintetizar como a arte de você se valer dos seus recursos internos de modo a ter plena efetividade na interação consigo mesmo e com a realidade do lado de fora. Por isso que o Provérbios disse que mais vale um homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. E não é por outra razão que Jesus disse que bem-aventurados os mansos, porque são eles que herdarão a terra. Porque os que não têm iniciativa serão comidos, e os que são impulsivos devorarão a si mesmos. Agora, os mansos são aqueles que sabem articular os seus recursos internos para uma melhor efetividade de interação com eles mesmos e com a realidade. E vai ter momentos que você tem que segurar explosões, mas vai ter momentos que você vai ter que se colocar em posicionamentos onde você não explode, mas você está sendo firme. Exato. Essa linha aí não adianta, ela não é dada, ela é treinada. E aí, bem-aventurado aquele que olhar a vida como um todo, como um campo de treinamento. Sua mãe é um treinamento, seu filho é um treinamento, sua rotina, você olhar tudo isso, tudo como uma oportunidade de você ir treinando,
E aí vão acontecendo essas oportunidades, onde você está num lugar que você nem pensa que está sendo, estava sendo visto lá lá na Pacheco. Imagina, ainda bem que ela me viu num ponto alto. Ainda bem que ela não me viu quando a Michele conheceu. A Michele conheceu. Você falou na live essa semana do trânsito, eu falei assim, gente, imagina se eu falasse pra ele um lance que aconteceu na farmácia, ele vai rir disso aqui. Ele se controlou super bem. Aquele lance do trânsito foi tempo. A Michele, ela quando me conheceu, nossa, ela via essa versão, já era uma versão que eu procurava trabalhar, mas ela falava, poxa, amor, você não te vejo nervoso assim não? Eu falei assim, olha, que bom, essa é a versão que eu mais procuro trabalhar. E aí eu estava lá no centro da cidade, eu ainda estava fazendo a minha pós lá. E eu de ônibus, fui entrar dentro do ônibus, na fila do ônibus, o cara esbarrou aqui do meu lado, meu amigo, e ativou o sininho. Na verdade, quando ele esbarrou a primeira vez, eu olhei, dei aquela olhada, aí a fila começou a andar, ele me empurrou mais, eu virei e falei assim, tu tá me vendo aqui não? Aí ele, eu já estava aqui. Quando ele falou eu já estava aqui, aquilo foi um lapso de segundo. Parti para cima do carro. E a gente tinha acabado de sair do Mundo Verde. Eu estava com uma sacola cheia de incenso, de velhinhas e tudo. Tá? Foi os incensos, assim, tudo paz e amor, né? A sacola. Foi a paz e o amor partindo para cima. Eu só me lembro de uma vozinha assim, para Felipe, para! E a Michele agarrando aqui na gola da camisa, para Felipe! Aí não sei o que, papá. E quando eu olhei para o lado, tinha uma senhorinha catando os incensos no chão e botando dentro da saca de novo. Aí aquela singeleza foi me voltando de volta, foi me devolvendo. E aí, cara, foi botando dentro da saca aquelas coisas e tudo. Aí eu fui voltando, e a Michele foi me puxando. Vem pra cá, tudo vai. Aí pegou a saca, a senhorinha, tá aqui, meu filho, tá? Me entregou. Aquilo ali com certeza foi um anjo que Papai do Céu botou ali para me devolver. Aí no que foi, eu falei assim, não, vamos no ônibus. Ela, não, a gente vai no outro, Felipe, a gente vai no outro. Deixa esse ônibus ir. E aí eu fiquei ali, cara, mas ali... Você vê, você já está um tempo treinando aquilo e de repente a coisa vem que nem Petrópolis, assim, na chuva, cara. Derruba Rua Tereza, derruba tudo, até endereços que você achava que jamais a água invadiria, a água invadiu. E eu estava no início do namoro com a Michele, assim, tudo que você não quer, mostrar essa versão agora, deixa passar uns 3 anos. Né? Eu tô só namorando. Mostrar essa versão agora, meu amigo, a Michele, ela teve assim uma sabedoria instintiva naquele momento, porque ela ficou em silêncio. E eu também vou fazer o quê? Em silêncio. Graças a Deus, anos depois, tive uma ocasião na Pacheco, né, que salvaguardou, mas naquele momento, né, pai, nós entramos dentro do ônibus, sentamos e foi os dois em silêncio. Eu fico a pensar, né, a Michele pensando, cara, eu fui amarrar minha mãe. Quem é esse homem que está sentado aqui do meu lado? Quem é esse homem? E eu assim, como, meu Deus do céu, meu juiz interno, como? Meu pai do céu, já com a guilhotina ali, vai, bota a cabeça, Felipe, bota a cabeça aí que deu ruim. Eu pensando, cara, nessas horas, teu pensamento, né, assim, tá aí, Felipe. Essa história de domínio próprio não, Felipe. Que isso? Tá aí, aceita que tu é doente, tu tem que tomar remédio. E tudo. E cara, chega um momento que aquela avalanche, você passa 2 semanas com um desgosto daquilo. Cara, porque é muito mais fácil. Você sabe o que é mais fácil? É você pensar, cara, porque aquele cara era o Zé Ruela. Firmeado, Zé Ruela, chegou me empurrando aqui, meu irmão. Tá. Pô, eu teria zerado a coisa 10 minutos depois, se eu demonizasse aquele sujeito lá. Mas eu falei assim, eu não vou demonizar ele não era o demônio.
Não era. Aquele cara não devia ter 1/3 da consciência que eu tenho de mim mesmo, acerca do Evangelho, tudo, pai. E olha o que eu fiz, velho. Não é ele. Não é possível que eu vou tomar por justificada essa erupção vulcânica porque um mosquito pousou no meu ombro. Pô, e quem pega ônibus, essa é a coisa mais normal do mundo. Eu acho que como eu estava já dirigindo muito carro, acho que eu fiquei desacostumado das pessoas invadindo o seu perímetro, assim, né? E tudo. E eu fiquei, caramba, eu não vou justificar esse problema. E é muito desgostoso você assistir a sua sombra. E você não virar nem para a direita nem para a esquerda. E você não tacar na conta de ninguém. Assim, o monstro está aqui. Está aqui. E aí você começa a orquestrar aquilo na graça. Não dá mais. Deus resolveu me amar. Então se ele resolveu me amar, é ele que me expulse. Né? Se ele chegar aqui e disser assim, meu filho, eu não te amo mais pelo que tu fez lá no ônibus. Aí eu desço. Vou de cabeça erguida para o inferno. Ele não vai fazer isso, então. Mas se ele não for fazer isso, meu amigo, eu vou ficar aqui na minha cadeirinha aqui, tal, todo contrito, esbagaçado e tudo mais. Quando a gente foi finalmente conversar, eu e a Michelle, eu falei assim, olha, você me desculpe, não tenho nem o que te dizer. Ela, também não. Também não. Então vamos continuar em silêncio sobre esse assunto. Porque realmente a única coisa que eu penso é que esse tipo de episódio está começando a ficar mais espaçado entre um e o outro. Né? Entre um e o outro. Tanto que, por exemplo, dali, levou mais uns 3 anos, eu tive um outro episódio, Michelle viu, né? E foi também muito desgostoso. Foi inclusive com o pai dela. Olha isso. Meu amigo, quando o Papai do Céu quer te deixar pelado na frente de todo mundo, a vida, assim, e aí você tem que suportar aquilo. Por isso que hoje eu gosto de falar essas coisas, sabe? Porque eu falo muito de domínio próprio. Aí as pessoas ficam querendo projetar, achando que eu virei um samurai nisso. Eu estou tão em processo quanto qualquer um, né? Quanto qualquer um. E olha, como eu sei como essas coisas funcionam, cara, eu não fico arrogando para mim, sabe? Essa fama coach. Você tem que se dominar, porque se você não se domina... Não, eu sou o primeiro aqui, ó, todo... miserável. Ah, mas Felipe, eu não imagino isso de você. Eu falei assim, imagina para a sua idealização, meu amigo. Eu sei do que eu estou falando, do meu desafio. Né? Aí depois do episódio que teve, eu já estou aí, já há uns bons anos. E eu vou dando graças a Deus, falei assim, Senhor, obrigado. Porque, olha, essas coisas, elas funcionam que nem o que Jesus falou dos espíritos que vão de rodear a terra, sabe? Eles dão a volta, vão lá embaixo, mas depois eles voltam. Se a casa estiver varrida e adornada e vazia, aí a tua última possessão se torna pior do que a primeira. Mas por isso é que tem estações que eu me sinto que eu estou mais irritadiço. Eu sinto assim, cara, eu tô na berlinda disso acontecer. Aí é o horário que eu costumo pegar menos pesado, tudo, olhando no pá. Estou com fome, eu já como logo. Eu já vou evitando da maneira mais saudável possível alguns níveis de estresse, porque nós vamos sendo seduzidos a retornar aos nossos modus operandi lá de trás. Vira e mexe, a gente vai ser. E aí é que a gente tem que trabalhar para deixar a casa cheia. Porque se a coisa encontra a casa varrida e adornada e vazia, aí é por isso, por exemplo, que a Cássia Eller morreu de overdose. Né? Passou um tempo sem tomar droga, depois foi tomar de novo e foi querer tomar na mesma medida que tomava anteriormente, aí o corpo não aguentou. Né? Então, o importante é você sempre deixar a casa ocupada. Ocupada com a consciência, com o que você entendeu e tudo. E isso é um exercício diário, o tempo todo, fazendo, com a graça de Deus. Eu sou grato, por exemplo, por esses momentos que você citou,
né? E que, olha, assim, eu não autorizo mais nada, nem ninguém. Você, querido, você não vai ter o poder de me. Eu antes delegava esse poder, meu Deus, até para pombo. Se até pombo, até um açúcar, eu autorizava a me desestabilizar. Agora, assim, mais nada, vocês não vão ter esse poder. Né? Não vou mais autorizar nada a ter esse poder sobre mim. Né? Agora, isso é brabo. É brabo. Bom, para não saber. Gente, acaba que, né, o nosso papo vai seguindo tão espontâneo, né? E a gente vai seguindo numa direção, mas eu queria, pelo incrível que pareça, lançar uma introdução sobre o que eu vou falar na live dessa quarta-feira. E eu queria lançar uma introdução aqui, mas antes vamos fazer uma oração rapidamente. Paizinho querido, Deus de amor, obrigado mesmo pelos que estão aqui, pela troca que a gente está tendo. Obrigado aqui até pela Raquel, vindo aqui pela primeira vez, que coisa boa. Obrigado por todos os que têm se aproximado, se identificado. E que cada um possa ter esse contato com o teu espírito e que até na informalidade das nossas trocas, o produto final seja o aprimoramento da consciência, uma melhor identificação de si mesmo, de sua própria realidade, a fim de que a cada dia possa se fazer refletido em nós a tua glória, que outra coisa não é senão a nossa melhor versão em Cristo Jesus. Portanto, meu Pai, permite em nós a devida sensibilidade para identificar aquilo que em nós mata e a criatividade para, a partir dessas identificações, que possamos, inspirados pelo Teu Espírito, construir um panorama de vida saudável. Oh, meu Deus, eu te peço também que Tu possas abençoar essa reflexão que faremos agora, tão útil, meu Deus, pelo modo como a gente se envolve, pelo modo como a gente troca, e pelo modo como se estabelecem as interações da nossa energia com o outro. Dá-nos a Tua sabedoria e a Tua graça. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amigos, olha só. Em Mateus, no capítulo 7, tem um verso aqui e que eu gostaria de ler e levar a gente a refletir, porque nós estamos vivendo num momento onde nunca a insegurança e a desconfiança nas relações se tornaram tão intensas, tão evidentes. Nunca antes a gente se tornou tão paranoico, amedrontado e, de uma certa forma, amplamente respaldados por inúmeros exemplos, com a gente mesmo e com pessoas próximas a gente. Você viu fulano? Caramba, o que fulano fez com ciclano? Você viu o que o Beltrano fez com o outro? E a gente vai vendo isso à torto e direito. De uma certa forma, nós, os que estamos aqui, carregamos, a maioria de nós, histórias, inclusive, parecidas, né? Referente à vivência que se teve no ambiente religioso.
relativo ao quanto que são boas vontades e depois você se viu alvo de uma exploração, de uma manipulação, que ao invés de promover a causa de Deus, estava direcionado a atender interesses particulares. Enfim. Então, atualmente, inclusive, muito do que se ouve em relação aos novos formatos de relacionamento está muito a pretexto de relações malfadadas e de encontros completamente surpreendentes do ponto de vista do engano, da manipulação, da sordidez, da velhaquice, do engano, de um se utilizando do outro para finalidades escusas. Ora, e é óbvio que de uma certa forma nós não queremos viver isso. Só que ao mesmo tempo que nós não queremos viver isso, nós ainda temos carências dentro da gente. E essas carências, elas nos impelem ao encontro, à troca. E aí? E é aí que a coisa pega. E é aí que não só a coisa pega, mas do modo como pega, as decepções, as frustrações e as surpresas negativas, elas estão sempre endossando essa mentalidade da insegurança e da suspeição. Onde por um lado nós estamos carentes, mas por outro nós temos medo de se entregar. E o medo de se entregar, ele tem a ver e é plenamente respaldado por exemplos ao nosso redor, mas às vezes até em função de dores que a gente mesmo carrega do nosso passado. E a grande verdade é como obter um resgate, mínimo que seja, de uma sensação de segurança no ato de discernir o outro que está comigo. Portanto, eu queria até que vocês deixassem aberto, eu não sei nem quem trouxe, mas se não, ou até quem depois vai estar assistindo a gente ali, Mateus no capítulo 7. Mas antes de eu ler, a gente vai ler aqui a partir do verso 15. Antes de a gente ler esse trecho, né, eu vou querer falar com vocês aqui rapidamente elementos presentes na nossa cultura e que foram fomentados a partir do desenvolvimento tecnológico e que moldou tremendamente os nossos parâmetros de avaliação do próximo e da realidade. Que elementos são esses? O primeiro deles eu citaria a própria entrevista no mercado de trabalho. A entrevista no mercado de trabalho, e é interessante esse tipo de coisa, porque principalmente lá quando eu comecei a pegar isso de frente, né, lá na clínica, de você estar chamando pessoas para poder trabalhar, a primeira coisa que você se vale é de um papel com anotações acerca daquela pessoa. Então você quer ver os cursos que ela tem, quais são as especializações que ela tem, quais foram as palestras que ela participou. Aí hoje, com as redes sociais, você já quer pegar o nome da pessoa e tacar lá no Facebook, no Instagram. Aí no Facebook, no Instagram, você vai ver a foto da pessoa, você vai ver ali as publicações gerais dela, e aí você começa a formar um esboço daquela pessoa. Agora, tudo isso que você vê pode mudar a partir do momento que você faz uma entrevista presencial. Você senta com a pessoa na sua frente e você começa a ouvir. E aí você começa a capturar outras informações que não estavam presentes no papel descrito. Mas você precisa preencher uma vaga. Você não tem todo o tempo do mundo.
Então você tem que reunir uma série de traços subjetivos e objetivos. Objetivos são os cursos, os diplomas que a pessoa carrega. Os subjetivos são as impressões que você teve a partir da imagem, de algumas trocas, de algumas falas que você teve. E aí, no máximo, estourando um mês depois, aquela pessoa já está dentro. E aí ela já está ali no circuito. E é ali no circuito, com o passar do tempo, que muita gente que contratou se arrepende ou confirma a contratação que teve. E até os que se arrependem não podem mandar embora, porque burocraticamente a coisa não é tão simples assim. Né? Então, forja-se todo um cenário relativo no modo como tramita esse tipo de coisa. Porém, essa avaliação presente no mercado de trabalho, ela tem profunda influência nessa nossa maneira também de estar lendo e interpretando as pessoas. Porque quando não é para finalidade de trabalho, muita gente é avaliada a partir das redes sociais. E na rede social você vai avaliar o corpo, você vai avaliar as posses, você vai avaliar os locais de pessoas, você vai avaliar as músicas, você vai avaliar uma série de elementos que são possíveis de ser avaliados por esses meios. Em falar em relacionamento, e aí vai ter um filme, que é um filme documentário, né? O Golpista do Tinder. Recomendo a quem aqui não viu assistir. Não vi. Né? Chegou a ver também, viu, Guto? Muito legal. E quem não viu aí, veja. Eu vou estar até falando sobre esse filme na minha live agora na quarta-feira. E o Golpista do Tinder, porque o Tinder ele é talvez o aplicativo mais famoso, embora tenham outros, tem milhares de aplicativos para relacionamento, até os mais específicos, até os mais amplos, mas o Tinder é um que conseguiu uma consagração aí considerável no meio do mercado. E qual é a dinâmica de avaliação do Tinder? É o tal do match, né? Onde você manda ou para a direita ou para a esquerda. Se deu match, é para a direita, né? Para onde até vão as ovelhas que fizeram bem, né? Vinde a mim, vós benditas do meu Pai, né? Que está lá na parábola de Jesus, quem vai para a direita também, quem vai para a esquerda é complicado. Gente, isso é meramente ilustrativo, né? Até para a associação dos esquerdistas, né? Não vir aqui comprometimento, isso é uma analogia. Não levem para o concreto. Mas o fato é que no match aqui do Tinder, você vai olhando, aí você vê a imagem, aí você gostou, você joga para lá, você não gostou, você joga para cá. E a coisa começou a carregar um apelo visual muito grande. Então, se a visibilidade da coisa agrada, no modo como a foto foi postada, os elementos que estão presentes na foto e tudo mais, isso já inspira o primeiro encontro, né? Logo, uma suscetibilidade e uma abertura para a troca. Basta depois a coisa seguir uma certa linha de convergência e de compatibilidade que conceda alguma sustentação para aquela primeira impressão causada no primeiro contato visual. Agora, dependendo do nível de carência que uma pessoa carregue, a primeira impressão pode ter um impacto muito violento. E esse primeiro impacto da primeira impressão, ela pode levar a pessoa a uma suscetibilidade de interpretar que o que ela está vendo de negativo é ela que está sendo cri-cri demais, porque se ela não flexibilizar, afinal de contas, ela não vai conseguir realizar o que ela muito quer. Então ela passa a se fazer de surda para o que ela já está enxergando e passa a querer privilegiar as partes negativas que estão sendo sobejamente ostentadas, para que ela então
não se sinta culpada de ter sido a suposta sabotadora de uma suposta grande oportunidade, quem sabe única, que está ocorrendo na vida dela e que ela precisa viver no dia de hoje como se não houvesse amanhã. E aí é que é o ponto. Viver hoje como se não houvesse amanhã é a filosofia do Carpe Diem, né? O Carpe Diem, ele, sem sombra de dúvida, ajuda muitas pessoas que, estacionadas apenas no amanhã, esquecem que o hoje existe. Porém, todavia, entretanto, o Carpe Diem, como filosofia de vida, viva o hoje, esqueça que tem amanhã, ela também vai trabalhar com um pressuposto que conduz para muitos enganos. Porque o culto às sensações, ele é totalmente carpe diem. O culto às sensações. Então, se fora da sensação e da impressão que você teve, não existe nenhuma outra informação adicional que poderia complementar e corroborar uma conclusão mais apropriada, a sua sensação e a sua impressão inicial vai ser um carro-chefe. Portanto, partindo desse princípio, muita gente se enfronha em relacionamentos e vive em situações indizíveis num curto prazo, pelo modo como ela se entrega a determinadas impressões. Eu não quero dar um spoiler aqui do filme, mas uma das personagens mais prejudicadas, você para viver, nossa, ela viveu isso em 10 anos, né? Não. Um mês. Vocês vão ver a envergadura do prejuízo que a pessoa viveu. E aí você fala, pô, mas isso diluído em 10 anos, realmente é um engano muito grande, né? A gente fica no impasse, não, mas aquilo tudo foi vivido à la Carpe Diem, né? Nessa vida não tem amanhã. Agora o amanhã está chegando, né, para a vítima, infelizmente, que está endividada até hoje, né, no amanhã do ocorrido, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Logo, o que eu estou aqui trazendo para a gente refletir é mostrando como que o nosso olhar ele está absolutamente moldado por parâmetros capitalistas, tecnológicos e mercadológicos. A entrevista de trabalho, a tecnologia no modo como o apelo visual ganha o absoluto da avaliação acerca do outro com o qual você está lidando, né? Com o qual você está lidando, que é essa influência da tecnologia, né? E essa geração do estresse, que por outro lado vive ansiosa com o dia de amanhã, e ela então adota a filosofia do Carpe Diem para que ela possa, pelo menos no nível pessoal, conseguir ter a compensação que ela não tem no nível laborativo. Então, justificando isso, ela se entrega como um kamikaze em determinados relacionamentos sem a observação, por exemplo, que Jesus ensina como um princípio de vida. E aqui agora nós vamos entrar no campo da probabilidade. Porque o princípio que Jesus ensina, diferentemente dessas óticas que dominaram a nossa concepção, e por que eu citei aqui a concepção também capitalista? Porque o paradigma capitalista, ele está presente na nossa interpretação. Por exemplo, se o sujeito tem carro, ou se a pessoa tem carro, a nossa concepção da pessoa sobe ou desce? Sobe. Se a pessoa tem casa própria, a concepção sobe ou desce? Sobe. Se a pessoa ganha mais de 5 mil reais por mês, sobe ou desce? Sobe. Entendeu?
Agora, se a pessoa não tem carro, sobe ou desce? Desce. Se a pessoa não mora na Zona Sul, sobe ou desce? Desce. Aqui no Rio, tá? Se você é de outra Zona Sul, aqui no Rio tem um status maior. Portanto, faz jus eu dizer que a nossa concepção ela está influenciada pelo viés capitalista? Total. Total. E o modo como isso orquestra, isso caminha de maneira tão fundida com a nossa consciência e as nossas concepções, que a gente nem percebe. A gente olha assim, já chegou no carro assim, você, eita, acho que eu estou vindo da Lagoa, meu irmão, esse pedaço de gente aqui vindo da Lagoa, no Leblon e tudo, e pum, já a concepção já vai vindo, vai construindo, e a expectativa ela vai aumentando. Então são as influências que operam na nossa perspectiva, que é mercadológica, tecnológica e capitalista. Só que eu vou falar que nem Jesus falou lá aqui no Sermão da Montanha: ouvistes o que foi dito aos antigos, né? Quem tem uma boa imagem no Tinder, mora no Leblon, entendeu? E tem um bom círculo de amizade, cola com esse, porque esse é para casar. Eu, porém, vos digo. Agora vem Jesus aqui. Isso. Eu, porém, vos digo. Aí agora eu vou ler aqui para vocês Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Nós vamos ver Jesus fazendo menção aos falsos profetas, né? Que é uma interação de natureza espiritual, mas se estamos falando de um valor de princípio, o princípio tem aplicabilidade em diversos sentidos. Basta você entender a dinâmica como ele opera. Versículo 15 do capítulo 7. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Os conhecereis. Cara, é um outro paradigma interpretativo. Primeiro a gente precisa aqui problematizar o que é fruto. Fruto é a extensão natural da árvore relativo àquilo que designa a sua espécie. Uma árvore, ela não viola a si mesma na produção de um fruto. Pelo contrário, é a produção daquele fruto que afirma a natureza de uma árvore. Portanto, você pode ter dúvidas se você está lidando com uma mangueira ou com uma macieira só até o dia que nasce o fruto. Uma outra característica que a gente pode aqui pensar acerca de fruto é que cada árvore frutifica na sua própria estação. Não adianta você forçar a árvore, porque como é fruto, e como ela não é uma engrenagem manufaturada, artificial, pelo contrário, ela é absolutamente essencial e intrínseca à natureza da própria árvore, ela vai ter a sua própria estação para nascer. Logo, se ela tem a própria estação para nascer, quem dispõe de árvore precisa cuidar, adubar e acompanhar para que chegue à estação apropriada.
Agora, chegando na estação apropriada e essa árvore dá mau fruto, e vamos pensar que essas imagens eram utilizadas num tempo e numa época, então as pessoas elas viviam daquilo, logo não fazia sentido você ter uma árvore com fruto ruim. E aí o que você faz? Você corta e lança no fogo. Por quê? Pela razão simples de que não se colhem figos, uvas de espinheiros e nem figos de abrolhos. Não se colhem uvas de espinheiros e nem figos de abrolhos. Agora para imaginar, e agora vamos fazer aqui uma compatibilização com o que nós estávamos falando anteriormente. Mas até para a gente começar a fazer essa compatibilização, a gente teria que ter uma noção, porque a princípio eu falei do modo como o fruto opera e daquilo que é o fruto para a árvore. Portanto, o que seria o fruto para a gente aqui? Eu acho que quem deu uma indicação muito bacana acerca do que seria o fruto para a gente foi Paulo, o apóstolo, no livro de Gálatas, no capítulo 5. Lá ele fala acerca dos frutos do Espírito. E aí vamos lá em Gálatas, no capítulo 5. No capítulo 5, e ele diz aqui, ó, mas os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, pessoa de longo ânimo, benignidade, bondade, fidelidade, olha que interessante, mansidão, domínio próprio. São os frutos do Espírito. Agora, a grande verdade é... Veja mais acima Paulo dizendo os frutos ruins, que aqui ele lança pela nomenclatura de frutos da carne, né? Que são a prostituição no sentido, né, da multiplicidade de entregas em inúmeras direções, a impureza, que é a pessoa incapaz, né, de ver a vida de uma forma simplificada, a lascívia, que é aquele olhar predatório em relação ao outro, como se o outro fosse sempre uma alcatra e uma picanha ambulante, a idolatria, que é a pessoa que diviniza coisas e pessoas ao seu redor, a feitiçaria, que são as pessoas hiper supersticiosas que não têm uma relação madura de causa e efeito com a realidade, as inimizades, sabe, gente que cansa, faz até os clientes, não? Enfim, parece as pessoas que o meu amigo aqui estava mencionando. As porfias, imagina, aquela pessoa. Eu e o Bruno estávamos ontem no shopping, a gente viu uma porfia lá no shopping. Lá. E aí era um contagiando o outro. Aí eu acho que o marido se sentia no dever de ter que comprar o barulho da mulher. E essas porfias. Né? E aí vem ciúmes, olha o ciúme, né? Aquela posse, você é meu, você não é nem de você, você é meu. As iras, estávamos aqui falando, as discórdias, as dissensões, as facções, invejas, as bebedices, a pessoa não tem sobriedade para olhar para a vida, as glutonarias, o sujeito perde a si mesmo, perde a família, mas não perde a comida. E as coisas semelhantes a essa são as ziqueziras, os vícios, as anomalias de personalidade da pessoa. Agora, vamos lá. Tudo isso que eu li aqui para vocês, vou fazer uma pergunta honesta. Dá para se ver isso no currículo?
Se o sujeito cita lá no coisa, sou longânimo e benigno. Eu já suspeito, se o sujeito bota essa afirmação, eu já suspeito. Mas no Tinder você vai ter lá, sou fiel. Você tem, às vezes, na descrição, olha, eu sou fiel e eu sou amoroso. Por que aí é que vem a pergunta, por que essa coisa não dá? O que está sendo descrito aqui não dá para se ver no Tinder, não dá para se ver numa entrevista, não dá para se ver no currículo. E de uma certa forma aqui, cara, veja que em momento algum se fez menção se o sujeito mora na Zona Sul, ou na Baixada, ou se o sujeito tem uma faixa econômica tal ou não tem. Esses aspectos não são mencionados aqui. Agora, por que não dá para ver? Porque cada árvore frutifica no seu próprio tempo. No seu próprio tempo. A grande verdade é que o que nós estamos falando aqui é de um paradigma de observação totalmente diferente do que é o estabelecido pela influência do capitalismo, do mercado e da tecnologia no nosso senso de discernimento sobre a realidade. E isso não tem a ver só com quem a gente chama para dividir uma vida afetiva íntima. Isso tem a ver com quem a gente chama para fazer uma sociedade, para fazer uma parceria, para ter uma relação de trabalho, para ter uma proximidade com seus filhos, para poder ter uma interação mais próxima de amizade, em qualquer esfera. A grande verdade é que fruto não é discurso, fruto não é propaganda, fruto vai acontecer de modo espontâneo, no chão da vida, para além do senso crítico da consciência do sujeito conseguir controlar. Para além. Você vai ver vazando. Opa, vazou aqui. É que nem uma vez uma paciente minha dizendo, depois de notificar um relacionamento de horror relativo ao senso de controle, né, e ciúme da pessoa com quem ela estava, ela disse: Felipe, mas agora repensando aqui a minha relação e entendendo o que você está querendo dizer sobre fruto, eu acho que eu já tinha o primeiro abacatezinho nascido logo no início, quando a gente foi fazer a nossa primeira viagem juntos. E aí eu sentei no ônibus de viagem que elas foram para a região do lago, e no ônibus de viagem eu sentei e botei o meu pé assim em cima da cadeira da frente. Mas como a gente estava no início, ele virou para mim e falou assim: tira daí. Aí eu fui lá e tirei. Aí aquilo me causou uma certa estranheza, né? Mas um desconforto assim, mas eu até tirei, fiquei assim meio sem graça. Mas ali, Felipe, já estava o prenúncio de tudo. Mas quem tem olhos para discernir isso? Se nós somos a geração do match no Tinder, se o nosso pressuposto é o fato de que, querendo ou não, o cara está bancando a viagem toda, então é melhor eu tirar o pé daqui, né? Porque pô, o cara vai pagar tudo, né? Então deixa o cara pagar. Olha como que os parâmetros da nossa avaliação estão completamente divorciados daquilo que lá no início Jesus ele já vinha ensinando como forma de a gente avaliar. Olha, você vai conhecer o outro é pelos frutos, pelas formações de resposta e de reação e de comportamento espontâneos e que extravasam o senso crítico do sujeito, porque, em outras palavras, gente, vamos combinar, num primeiro encontro afetivo não tem como você ver fruto, ou pelo menos raramente você vê, porque ali você está todo personagem. Tu está trabalhado na estética, tu está com o teu perfume. Isso não é o fruto, ele vai vir de forma espontânea em determinados momentos e formas que geralmente causam estranheza nas nossas sensações, mas a gente não ouve porque os nossos pressupostos, eles são mercadológicos,
tecnológicos e capitalistas. Fugiu do nosso crivo que o que eu quero ter para conviver comigo é paz. Para conviver comigo tem que ser benigno. Poxa, para conviver comigo tem que ser fidelidade. Pô, para ter um conviver tem que ter amor. Tem que ter amor. Só que não são esses mais os pressupostos. Hoje é que nem uma vez interagindo com uma pessoa e aquela pessoa me relatando o cenário dos infernos na relação. Eu falei, puxa, cara, que tragédia e tudo mais. E ela ainda me vira o seguinte, fala o seguinte, mas Felipe, eu só me separo o dia que eu souber que ele está me traindo. Então vale tudo. Agora, se ele te trair, você separa. Porém, eu vos digo, eu quero que ele dá vontade, né? Você pegar esse termo, mesmo se ele te trair, você não vai separar. Porque, na verdade, você está criando condicionantes para não enxergar o seu grau de dependência de toda essa toxina que virou a sua relação. E dito e feito, meses depois ela descobriu, aí ela até saiu da terapia, ficou meio irreconciliável, né? Permanecer na relação e tendo ocorrido, e ela não iria abandonar o barco e não abandonou. E é muito triste, porque é nessas horas que a gente vai vendo o pressuposto que está controlando a nossa orientação, o nosso comportamento. É a mesma coisa na hora de formar uma sociedade. Eu fico vendo certas pessoas assim, pô, Felipe, eu colei aqui com fulano e tudo, a gente está abrindo um negócio. Eu fico, quem é o fulano? Não, pô, cara, é um camarada aí, tudo e tal, pá, mas, cara, camarada, que troca que vocês tiveram? Você sabe que sociedade é quase que nem um casamento? Vocês vão trocar muita coisa aí. Não, filho, mas é desde pequeno, a gente saía e tudo. Pô, a gente passou muitos anos sem se falar, mas agora a gente está se falando de novo. E quanto tempo vocês já estão vendo? Estamos vendo há 2 meses. E vocês já vão fechar uma sociedade? Vamos fechar. Então tá, vai. Carpe diem, né? Carpe diem, agora é agora, entendeu? E a gente vai vendo. Deu tempo para nascer fruto. Deu tempo. Olha, eu lembro muito de um pedreiro que eu chamei para trabalhar lá em casa. E aí, eu dando lá as instruções, falando para ele lá, meu amigo Cris aqui deve ser perito. E eu passando as instruções para ele lá, dizendo, pô, eu gostaria disso, dessa direção, tudo. Aí quando eu comecei a falar sobre quais seriam as minhas expectativas em relação a horário, em relação a critério, em relação a prazo, eu falei assim, seu Felipe, o senhor está falando com um servo de Deus, não se preocupe. O senhor está falando com relação a isso, o senhor não se preocupe. Aí pronto, já era sinal. O seu cara, assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, deixa Deus aqui de fora desse contrato aqui. São 2 homens conversando um com o outro. É homem com homem. O papo aqui é reto. Se você é servo de Deus, eu vou tirar essa conclusão no final do nosso contrato, não antes. Né? Porque vai ser a sua atitude que vai me mostrar. E eu quero muito poder concluir aqui, no final, poder te pagar o que eu te devo e dizer, tu és servo de Deus. Quero muito torcer, mas fruto não é propaganda, filho. Você entendeu? Você não vai me acalmar, pelo contrário, você está me preocupando falando esse tipo de coisa. Entendeu? Então não vai por essa rua, porque aí daqui a pouco eu já nem fecho o negócio com você, aí eu fico aqui olhando para mim. Mas olha, eu estou falando de boa, tá? Então entenda aqui quais são aqui os meus objetivos e tudo. E aí no final a gente... Realmente, meu amigo, no final... Meu Deus, quanta aflição. Aí foi pegando obra aqui, pegava obra lá, aí atrasava, aí pagava o migué que estava resfriado, e que não deu para aparecer, aí desligava o telefone quando eu ficava ligando. Enfim,
Essas coisas que acontecem raramente, né, Cristian? Com muita raridade. É raro isso no seu ramo, entendeu? Coisas de isso. Né? Portanto, né? Mas a gente, como nós somos a geração cujo senso de avaliação está baseado nos ditames mercadológicos, e como ler um currículo para a gente é suficiente para a gente depreender uma pessoa e já passar a chamar para trabalhar com a gente, muita gente vem fazendo propaganda de primeira e a gente colhe, assim, pô, o sujeito falou que é assim, e a gente não dá tempo ao tempo. E a pessoa vai justificando, né, Felipe? Você falou de um exemplo de uma moça aí, eu conheço uma senhora que ela é prima do marido. É prima, são primos, são parentes. Então, por diversas vezes ela já desabafou comigo, vou separar, não sei o que, só que o cara já tem uma filha que já é adulta, fora do casamento. Ele traiu ela, né? Ah, tá. Ela foi com ela até. Com ela, já eram casados. Ela aceitou aquela situação do outro, já é adulto. E ela fala, não, agora a gente está vivendo como amigos. Mas basta o cara sair um final de semana, a casa cai, a pessoa entra em parafuso. Vocês não são amigos agora, não estão convivendo bem. Quando ele sai, fica assim em desespero. Por quê? Que ligação é essa que você ainda tem com ele? O cara não pode sair, tipo assim, ela entende que ele está saindo para encontrar uma outra pessoa. Então ela sente um aborrecimento, um transtorno e tal. Isso. Não, e aí você vê, porque a gente não tem conexão com frutos de vida em nós. No final das contas, nós não temos conexão com paz, com benignidade, com longanimidade. Eu quero também poder dizer aqui, e só para a gente concluir, que eu citei esses parâmetros que regem o absoluto da nossa avaliação sobre a realidade, mas nós não podemos ser hipócritas aqui. Esses parâmetros, eles estarão presentes na gente, mesmo que a gente abrace uma perspectiva mais aproximada do princípio ensinado por Jesus. A gente vai ver aparência, a gente vai ver status social, essas coisas vão falar, elas vão comunicar. O que eu estou trazendo aqui para refletir não é que essas coisas têm que ser anuladas e descartadas em favor. Não, nós somos humanos, nós somos filhos do nosso tempo, nós vivemos nessa era e realmente fatores mercadológicos, capitalistas e tecnológicos, eles terão uma participação na nossa avaliação, no nosso discernimento. Ponto. Ok? O que eu estou questionando aqui é o absoluto que esses pressupostos exercem no nosso olhar. De modo a gente se valer apenas deles como tradutores do próximo. E é aqui que eu faço o apelo para a gente repensar o que Jesus ensinava. Não foi assim que eu ensinei. E é por isso que nós somos a geração da decepção, do trauma, da dificuldade para a entrega. Porque instintivamente, lá no fundo, a gente sabe que o nosso parâmetro de avaliação é enganoso. Já namorei gente da Zona Sul, tudo é mesmo. Já namorei rico, e aí, ó, é tudo. Já namorei assim, aí, ó, pum. Minha amiga, o meu amigo lá foi sair, toda bonitinha, toda pum, e acabou assim. Então a gente, no final das contas, a gente vê que esse parâmetro, a gente sabe que ele não dá sustentação. Agora, quem é que já viu fruto? E aí eu já fui vendo uma série de casos, olha, inclusive, vou até falar que se ela me assistir vai me fazer muito gosto, que foi uma pessoa com quem eu fiz o casamento, cara. Eu fui o celebrante do casamento dela e eu fiz assim questão de fazer, porque foi uma história linda. Uma mulher bonita, e ela se relacionava muito com determinados critérios cujo produto final era a relação sempre sendo um salseiro para ela. Até que a gente trabalhando e vendo a perspectiva, olhando, e ela começou a se relacionar com um rapaz que, embora despertou nela interesse, sim,
Mas os adereços gerais do rapaz, desde a idade, o patamar econômico, até um contexto particular de vida dele, porque ele já tinha uma filha, né? Não se encaixavam muito nos moldes dos critérios dela, mas ela resolveu investir naquilo. E essa, cara, aqui a gente vai ter uma vida junto e eu vou te sustentar. Eu falei assim, olha, agora eu tô farejando mais paz nessa direção do que você for para essa outra aventura desse camarada que a gente não tem nem como afirmar nada porque não tem história, mas me parece estar dentro desse repertório do qual a sua alma já está cansada e você já viu isso inúmeras vezes. Ela resolveu investir no rapaz, investiu e tudo, pá, casou, hoje já tem aí, eu acho que até uns 3 ou 4 anos, estão aí ainda apaixonados, os dois juntos, integrados, uma coisa assim maravilhosa. E por quê? Porque ela resolveu abrir mão de um repertório interpretativo, rígido, divorciado das percepções do que seja amor, paz, benignidade, longanimidade, fidelidade. Né? E esses frutos que uma vez brotando, às vezes não estão encaixados dentro desses comerciais que o capitalismo apregoa como sendo uma pessoa supostamente bem-sucedida. Né? Bem-sucedida por quê? Porque tem carro. Bem-sucedida por quê? Porque mora no bairro tal. Bem-sucedida por quê? Porque tem o cargo tal na empresa tal. Isso tudo é muito bom. Mas olha que tem de loucura disfarçada atrás desses detalhes e desses pressupostos aí. Só quem fica lidando com os bastidores da vida humana sabe o quanto que por trás dessa loucura toda tem. Por isso é que o golpista do Tinder, meu Deus, ele tem tudo para ser muito bem sucedido. Muito. É inacreditável. Muito, muito. Quem assiste o filme, por isso que eu sugiro assistir, para vocês verem como que os nossos parâmetros interpretativos, eles fomentam as nossas empolgações e as nossas avidez, de uma tal forma, a nos entregarmos precipitadamente a coisas que podem até estar comunicando algo que faz cosquinha na alma, mas absolutamente nada referente àquilo que de fato e verdade daria sustentação madura para uma relação de longo prazo. Eu era garçom, agora tenho a minha Ferrari, minha casa de 10 milhões de dólares. Que tranquilo, pô. Eu te ensinar uma forma de você aprender a ganhar tanto dinheiro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Essa história aí dos coaches da vida, né? Eu era garçom, agora tenho a minha Ferrari, né? Ou eu era um bêbado e conheci a Universal. É outra forma. Agora sou isso. Agora Vocês lembram é um cara a mesma. Que morava nos Estados Unidos, ele vivia fazendo vídeos. Aqui nos Estados Unidos aqui é tranquilo, não sei o que, papai. Depois o cara virou deputado aí, teve um problema com o Bolsonaro. Você lembra desse caso? Não lembro. É o Luiz Miranda dos Estados Unidos, esse cara. É o Luiz Miranda. O irmão dele também é congressista, que foi até depois na CPI da Covid, aí abriu com o Bolsonaro e denunciou um monte de esquema, mas ele começou assim, como você falou, foi para os Estados Unidos e começou a mostrar lá os preços das coisas aqui, em relação ao que vocês pagam aí no Brasil, como é que é o custo de vida, o salário, começou a detonar tudo aqui. Aí daqui a pouco virou político, voltou para cá, trouxe status, fama, e agora ele gosta no prato que ele comeu, né? Ele surfou na onda do outro, e o outro não fez o que ele queria, e agora ele não serve mais. E agora está aí, né? A grande verdade é que o fruto, ele vai sempre sair em momentos de crise. É na crise que a gente identifica o fruto. Todos nós somos personagens até o dia da crise chegar. Chegou a crise, é o que você vê o sujeito frutificar. Portanto,
não vos precipiteis, aguardai até a estação da crise. Né? Pelo menos os antigos diziam para a gente zerar um saco de sal com a pessoa, né? Zera um saco de sal. Já viu como é que é demorado um saco de sal acabar? Aí os antigos falavam assim, zera um saco de sal com fulano e tudo. Mas eu vou aprimorar esse ditado, né? Se você pretende ter uma observação mais apurada, vá convivendo com uma pessoa até passar por uma crise. Aí numa crise você vai ver que o que decorrer dali, você vê se é algo que dá para manter a sustentação de uma relação ou se não dá. Não sai pegando empréstimos assim como a menina lá do Tinder, assim, meu Deus, você não sai botando sua cabeça na guilhotina assim, porque isso aí é complicado. Não lanceis as vossas pérolas aos porcos, né? Porque pelos frutos conhecereis, né? Mas currículo não é fruto, propaganda não é fruto, personagem manufaturado na superficialidade das relações não é fruto. Fruto você vê é na crise. É na crise. E ali na crise, você vendo fruto, você vai fazer a síntese. Se o todo justifica a permanência e se essa permanência não torna aquilo tóxico para você e para a relação. Beleza, gente? Vamos então fazer uma oração para a gente fechar, porque isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com essas pessoas que ficam realmente vendendo facilidade e que porque elas galgaram certas facilidades e certas conquistas na vida e elas vão querendo vender essa facilidade e essa pressa de forma abrupta naquilo em que você lê o livro ou naquilo que você faça o curso tal ou naquilo que você faça o seminário tal, né? Estávamos até aqui falando anteriormente sobre domínio próprio e de como que a domesticação dessas forças é uma coisa diária. E é você ali trabalhando, e aí você vai notando janelas de intervalo cada vez maior entre um episódio e o outro, e isso vai sendo a conquista, mas até isso está sendo submetido ao crivo do olhar mercadológico e tecnológico de pessoas dizendo que a sua vida nunca mais será a mesma depois de 6 dias de imersão no meu seminário de Plus da consciência. Eu vou começar a fazer isso aqui no caminho para ver se chama a gente, né? Porque é isso que chama. Aí lota. Né? Aí lota! Lota! Você dizer que a coisa, olha, a semeadura é no dia a dia. É você em casa e tudo mais. Mas o pessoal quer ter aquela magia, sabe? Aquela coisa mágica. Os 6 dias que vão impactar, né? Vai impactar a sua existência e você vai participar daquela campanha e tal, pá. E aí sai todo mundo com a sensação exaltada, sabe? Porque aí teve aquela psicologia de grupo e tudo. Não, meu amigo, eu não dou 6 meses, né? Para o sujeito aquela coisa ir arrefecendo, porque eles não entendem que o espírito ele vai de rodear a terra e ele sempre volta. E se achar a casa varrida e adornada, tu fica pior do que você estava antes dos 6 dias de imersão, entendeu? Antes do dia do curso do sujeito. Portanto, Jesus ele profere uma frase que eu acho que é uma síntese maravilhosa para isso tudo. É na perseverança que vós ganhareis a vossa alma. Então, o que eu estou propondo aqui é um paradigma interpretativo que, se a gente adotar como ótica interpretativa, eu não tenho dúvidas do potencial da nossa rede de relações, sobretudo aquelas a quem a gente divide proximidade e intimidade, vai melhorar. Vai melhorar. Paizinho querido, Deus de amor, que o Teu Espírito complemente essa palavra no nosso coração. Amém.
e que, conforme a orientação do Teu Espírito e as verdades eternas do Teu Evangelho, os nossos olhos e as nossas mentes possam ser abertas para um discernimento mais apropriado da realidade, de maneira a não vivermos trancafiados nos nossos medos, nas nossas inseguranças, caminhando sempre a partir da perspectiva do que acontece com terceiros, mas nos valendo em confiança na Tua verdade, e a Tua verdade preservando e guardando os nossos corações. Portanto, meu Pai, aperfeiçoa o nosso discernimento na Tua verdade. Sim, meu Deus, para que não sejamos orquestrados e conduzidos apenas pelos ditames da nossa cultura, mas que as Tuas verdades eternas, meu Pai, participem das nossas interpretações, do nosso discernimento, da nossa leitura, de modo a nos tornarmos mais efetivos e sábios nas nossas escolhas, nas nossas intimidades, nas nossas relações, e nisso nos tornando mais seguros e pacificados em Ti. É o que nós Te pedimos, colocando em Tuas mãos nossos medos e as nossas inseguranças e descansando na Tua condução. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.